Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, mergulharemos em uma jornada que desafia tudo o que aprendemos sobre a vida e, mais importante, sobre a morte. Preparem-se para expandir suas mentes, porque vamos explorar um dos relatos espirituais mais fascinantes e influentes de todos os tempos. A saga de André Luiz, psicografada pelo médium brasileiro Chico Xavier. Este não é apenas um conto, é um mapa, um guia, uma revelação que tem o poder de transformar radicalmente a sua visão sobre o que acontece depois do último suspiro. E nesta primeira parte da nossa Deep Dive, vamos desvendar o começo dessa incrível odisseia, desde a vida terrena de André Luiz, passando pelo choque da transição, as sombras do umbral, até os primeiros passos na colônia espiritual Nosso Lar. Fiquem comigo, porque a viagem está apenas começando. Para entender a profundidade da jornada de André Luiz, precisamos primeiro situar quem foi Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, como ficou conhecido, foi um médium brasileiro de projeção mundial, reconhecido por sua humildade, caridade e, claro, por sua extraordinária capacidade de psicografar. Ao longo de mais de 70 anos de atividade mediúnica, Chico psicografou mais de 400 livros, atribuídos a mais de 150 espíritos diferentes. Sua obra abrange temas que vão da filosofia e religião à ciência e história, sempre com uma mensagem de amor, consolo e esclarecimento. Mas entre toda essa vasta produção, uma série em particular se destaca pela riqueza de detalhes sobre a vida no plano espiritual. A série A Vida no Mundo Espiritual, assinada pelo espírito André Luiz. O primeiro e talvez mais famoso livro dessa série é Nosso Lar, publicado em 1944. Quem era André Luiz? Segundo a introdução dos livros, André Luiz se apresenta como um espírito que viveu na Terra e foi médico. Ele relata suas experiências após a morte física, oferecendo um panorama vívido e surpreendente sobre a realidade espiritual. A importância de André Luiz reside no fato de que ele não apresenta uma visão etérea ou puramente teórica do pós-vida, mas um relato detalhado, quase jornalístico, das estruturas, rotinas, leis e desafios da vida em outras dimensões. É como se ele tivesse sido um repórter enviado do além para nos contar o que realmente acontece. E a jornada dele começa, ironicamente, com o fim da vida terrena. André Luiz, em seus relatos, descreve-se como um médico bem-sucedido em sua encarnação mais recente. Desfrutava de conforto material, tinha uma família e, profissionalmente, era respeitado. No entanto, e aqui reside um ponto crucial, ele admite que, apesar de sua inteligência e posição social, negligenciou completamente a vida espiritual. Vivia focado nos prazeres materiais, na ciência médica vista apenas pelo ângulo físico, ignorando ou ridicularizando qualquer ideia de imortalidade da alma ou de leis divinas que regessem a vida além da matéria. Era um cético, um materialista prático, que acreditava que a vida terminava com a morte do corpo físico. Essa mentalidade, como veremos, teve consequências diretas e imediatas após sua desencarnação. Sua morte não foi repentina, mas resultado de uma doença intestinal prolongada. Ele descreve a agonia, a perda gradual das forças físicas e o momento final. E aqui vem o primeiro grande choque. Ele não acabou. Ele se viu consciente. Ainda sentia, pensava, mas estava em um estado de confusão e dor indescritível. O corpo físico havia morrido, mas sua consciência, sua identidade, persistia. Imagine o terror de alguém que acreditou a vida inteira que tudo se extinguia. Acordar e perceber que a existência continua, mas em um estado de sofrimento e desorientação total. Essa é a primeira e poderosa lição da jornada de André Luiz. A morte não é um fim, mas uma transição. E a forma como vivemos a vida terrena impacta diretamente a qualidade dessa transição e o estado em que nos encontramos no plano espiritual. André Luiz se encontra inicialmente em um estado que ele descreve como um pântano sombrio, uma região de sofrimento e perturbação. Embora o livro Nosso Lar não use o termo umbral explicitamente para esta fase inicial, esse termo é mais explorado em livros posteriores da série como Os Mensageiros e Missionários da Luz. A descrição se encaixa perfeitamente com o conceito umbralino. Um plano vibratório denso, habitado por espíritos recém-desencarnados, que por seu apego à matéria, seus débitos morais vícios,
ou estados de perturbação mental, ficam retidos nessas zonas inferiores, próximas à crosta terrestre. André Luiz se via em meio a gritos, lamentações, figuras sombrias, e sentia dores terríveis, fome, sede, frio. Sensações que ele pensava serem impossíveis após a morte. Mas eram reflexos de seu próprio estado perispiritual, o corpo fluídico que envolve a alma, que estava doente e perturbado pelos hábitos e pensamentos cultivados em vida. Ele sofria as consequências de sua própria negligência espiritual e dos excessos cometidos. Sua dor não era um castigo divino arbitrário, mas o resultado natural das leis que regem a vida espiritual, onde a afinidade vibratória e o estado da consciência determinam a realidade experimentada. Ele passou anos, que lhe pareceram séculos, nesse estado de sofrimento. Abandonado, desesperado, sem entender o que estava acontecendo. Clamava por ajuda, mas parecia que ninguém o ouvia. Essa fase é crucial para entendermos que a transição para o plano espiritual não é necessariamente um passe de mágica para o paraíso. Para muitos, especialmente aqueles que viveram de forma desregrada, egoísta ou materialista, o despertar pode ser rude e doloroso. O umbral, ou essas zonas inferiores, é, em essência, um hospital psíquico e espiritual em grande escala, onde almas perturbadas e doentes se agrupam por afinidade, vivenciando os reflexos de seus próprios desequilíbrios. O ponto de virada na jornada de André Luiz nesse pântano de sofrimento veio quando, exausto e humilhado, ele finalmente abandonou o orgulho e o ceticismo que o acompanharam em vida e, sinceramente, clamou a Deus por misericórdia. Não mais o clamor revoltado do início, mas um pedido humilde de ajuda. E, segundo o relato, esse sincero arrependimento e pedido ativou mecanismos de auxílio no plano superior. Ele foi resgatado. Chegaram até ele mensageiros de uma esfera mais elevada, que o encontraram em um estado deplorável, quase inconsciente. Esse resgate não foi automático ou gratuito. Foi precedido por um genuíno movimento interior de André Luiz em direção à humildade e ao reconhecimento de sua necessidade de auxílio espiritual. Isso nos ensina que, mesmo nas profundezas do sofrimento, a mudança interior e o sincero desejo de elevação podem abrir portas para a ajuda divina. Ele foi levado, então, para a colônia espiritual que dá nome ao livro, Nosso Lar. O contraste com a região sombria de onde veio era estarrecedor. André Luiz descreve Nosso Lar como uma cidade vibrante, organizada, com avenidas arborizadas, edifícios, transportes, hospitais, escolas, e uma atmosfera de paz e ordem. Era um lugar de trabalho, estudo e recuperação. Mas mesmo chegando a um local tão superior, a jornada de André Luiz estava longe de ser fácil. Ele chegou em um estado físico, perispiritual e mental tão debilitado que precisou ser internado nos hospitais da colônia. Passou por um longo período de recuperação, onde foi cuidado e gradualmente restabelecido. Essa experiência hospitalar em Nosso Lar revela outro aspecto fundamental da vida espiritual: a necessidade de cura e reequilíbrio após a desencarnação, especialmente para aqueles que chegam doentes ou perturbados. Durante sua recuperação e seus primeiros passos em Nosso Lar, André Luiz começou a interagir com os habitantes da colônia e a aprender sobre seu funcionamento. Ele conheceu figuras como Clarencio, o bondoso ministro que se tornou seu orientador, e Lísias, um colega em recuperação. Através dessas interações e observações, ele começou a compreender as leis que regem a vida ali. Percebeu que Nosso Lar não era um lugar de ócio celestial, mas uma comunidade de trabalho intenso e aprendizado contínuo. A colônia funciona com base no mérito e na necessidade. Há diferentes ministérios, como o do auxílio, o da comunicação, o da elevação. Cada um com suas funções específicas, refletindo uma organização complexa e hierárquica. André Luiz, apesar de estar em um lugar muito melhor, ainda carregava consigo resquícios de sua personalidade terrena. O orgulho, a impaciência, a dificuldade em aceitar as regras e a humildade necessária para aprender. Ele teve que passar por um processo de reeducação. Aprendeu que o trabalho era fundamental para a recuperação e o progresso espiritual. Que os pensamentos e sentimentos têm forma e cor, influenciando diretamente a atmosfera ao redor e o próprio estado perispiritual. Descobriu que a comunicação entre os planos, terra e Nosso Lar, era constante, e que os laços de amor e responsabilidade persistiam.
viu que muitos habitantes de nosso lar eram trabalhadores incansáveis, dedicados a auxiliar os que sofrem na terra ou nas zonas inferiores, ou a preparar-se para novas missões. Um dos primeiros grandes desafios de André Luiz em nosso lar foi encontrar um propósito, um trabalho que pudesse realizar. Ele, o médico renomado na terra, teve que começar em funções humildes, como ajudar na horta ou em serviços gerais. Essa experiência foi profundamente transformadora, ensinando-lhe o valor da humildade e do serviço desinteressado, algo que ele havia negligenciado em sua vida terrena. Ele percebeu que a verdadeira grandeza no plano espiritual não reside em títulos ou posses, mas na capacidade de amar e servir. Essa primeira fase da jornada de André Luiz em nosso lar, focada na recuperação e no aprendizado inicial, é um espelho para todos nós. Ela nos mostra que a vida continua, que somos responsáveis por nossas escolhas e que o estado em que chegamos ao plano espiritual é um reflexo direto de como vivemos aqui. A humildade, o trabalho, o estudo e a busca por um propósito elevado são universais, válidos tanto na Terra quanto em nosso lar. A experiência dele nos convida a refletir. Como estamos vivendo agora? Estamos construindo um futuro espiritual de luz ou acumulando perturbações? André Luiz nos mostra que a transição para a vida espiritual é um processo contínuo de aprendizado e adaptação. Que mesmo em um lugar maravilhoso como nosso lar, os desafios persistem, mas são desafios de crescimento, não de punição. Ele nos revela um universo vibrante, cheio de vida, trabalho e oportunidades de progresso. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. Nosso lar é um lugar complexo, com suas próprias leis, seus habitantes com diferentes níveis de evolução, e missões que se estendem muito além dos limites da colônia. Exploramos hoje a vida terrena de André Luiz, o choque da morte, a dura passagem pelas zonas inferiores e seus primeiros, difíceis, passos em nosso lar, um lugar de cura e aprendizado inicial. Mas o que acontece depois que ele se recupera? Que tipos de trabalho ele realiza? Como ele se aprofunda nos estudos sobre a vida espiritual? E, crucialmente, como a estrutura e o funcionamento de nosso lar, com seus ministérios e atividades, podem nos ensinar lições ainda mais profundas sobre a organização do universo e nosso papel nele. Olá de novo, pessoal! Sejam bem-vindos à segunda e última parte da nossa imersão na incrível jornada espiritual de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Na primeira parte, navegamos pela vida terrena de André Luiz, testemunhamos o choque da desencarnação, a dolorosa passagem pelas zonas inferiores, e o alívio da chegada à colônia espiritual Nosso Lar, um lugar de cura e primeiros aprendizados. Vimos como ele, um médico renomado na Terra, teve que enfrentar suas próprias negligências espirituais e começar um processo de recuperação e reeducação, aprendendo o valor da humildade e do trabalho. Mas nosso lar é muito mais do que um hospital ou uma escola básica. É uma cidade vibrante, complexa e altamente organizada. E é para dentro dessa estrutura fascinante que vamos mergulhar agora, acompanhando a evolução de André Luiz, de um recém-chegado convalescente a um trabalhador e estudante dedicado, desvendando os mistérios e as lições que nosso lar tem a nos oferecer sobre a vida no plano espiritual. Preparem-se, porque a viagem continua. Assim que André Luiz começou a se recuperar e a ter forças para se locomover pela colônia, ele pôde observar a vastidão e a organização de nosso lar. Ele descreve uma cidade extensa, com paisagens que lembram a terra, mas com uma luminosidade e uma harmonia diferentes. A vegetação exuberante, cursos d'água, edifícios de diversos tamanhos e estilos, e um movimento constante de pessoas, espíritos e veículos. Sim, veículos. André Luiz se surpreende ao ver que no plano espiritual existem meios de transporte. O mais famoso deles é o aerobus, uma espécie de bonde aéreo que se move impulsionado por energia espiritual e mental coletiva, conectando as diferentes regiões da colônia. Isso já nos mostra que a vida espiritual em nosso lar não é estática ou puramente etérea. É dinâmica, funcional e, em muitos aspectos, reflete as necessidades e o nível de evolução de seus habitantes. A colônia Nosso Lar é estruturada em diferentes ministérios. André Luiz menciona 6 principais: o Ministério do Auxílio, o Ministério da Comunicação, o Ministério do Esclarecimento, o Ministério da Elevação, o Ministério da União Divina e o Ministério do Governo.
Essa divisão reflete a complexidade das atividades espirituais. O Ministério do Auxílio, por exemplo, é responsável pelo socorro aos espíritos que sofrem nas zonas inferiores, como o umbral, ou que estão em dificuldade na Terra. O Ministério da Comunicação lida com a interação entre nosso lar e a Terra, incluindo a assistência aos desencarnados e a inspiração aos encarnados. O Ministério do Esclarecimento dedica-se ao estudo das leis divinas e à educação dos espíritos. O Ministério da Elevação foca na preparação para planos vibratórios superiores ou para missões mais elevadas. O Ministério da União Divina, o mais elevado e reservado, lida com questões de grande espiritualidade e conexão com esferas superiores. E o Ministério do Governo coordena todas as atividades da colônia. Essa estrutura ministerial nos ensina que o plano espiritual, pelo menos em colônias como nosso lar, funciona com ordem, propósito e especialização, assim como uma sociedade organizada na Terra, mas com objetivos e leis baseados em princípios morais e espirituais. E como se sustenta essa vasta colônia? Aqui entra um conceito fundamental: o trabalho e o mérito. Em nosso lar, não existe dinheiro como conhecemos, mas existe algo similar a uma moeda energética ou moral, baseada no mérito e no esforço individual. As vibrações, ou mais precisamente, a energia ou o fluido vital que os espíritos cultivam e trocam. O trabalho é a base da vida na colônia. Todos os habitantes que têm condições precisam trabalhar. O trabalho não é uma punição, mas uma oportunidade de aprendizado, serviço e progresso espiritual. É através do trabalho que os espíritos geram a energia e o mérito necessários para sua própria manutenção, seu sustento perispiritual, para adquirir conhecimento, para ter acesso a certas áreas da colônia e, crucialmente, para auxiliar outros. André Luiz aprende isso na prática. Após sua recuperação inicial, ele não pode ficar ocioso. Precisa encontrar um trabalho. E, como mencionamos na parte 1, ele começou em funções humildes, o que foi um choque para seu ego de médico renomado. Mas essa experiência foi essencial para quebrar seu orgulho e ensiná-lo o valor do serviço despretensioso. Ele ajudou na horta, na limpeza, em tarefas que exigiam esforço físico, perispiritual, claro, e humildade. Essa fase foi um verdadeiro renascimento para ele, onde aprendeu a valorizar o trabalho em si, independentemente da sua natureza aparente, pelo seu potencial de gerar mérito e crescimento interior. Com o tempo e a demonstração de dedicação e aprendizado, André Luiz começou a progredir. Graças à sua formação médica na Terra e ao seu interesse em aprender sobre a ciência e espiritual, ele foi eventualmente direcionado para trabalhar no Ministério do Auxílio, especificamente em áreas relacionadas à saúde perispiritual e ao socorro. Essa transição não foi automática, foi conquistada pelo seu esforço, estudo e mudança de atitude. Ele, que antes era um médico focado apenas no corpo físico, agora se tornava um aprendiz da medicina espiritual, lidando com as doenças da alma e do perispírito, causadas por desequilíbrios morais, emocionais e energéticos. Trabalhar no Ministério do Auxílio abriu um novo universo de aprendizado para André Luiz. Ele pôde observar e participar de operações de socorro a espíritos sofredores, tanto aqueles recém-desencarnados em condições difíceis quanto aqueles retidos nas zonas inferiores. Aprendeu sobre a natureza do perispírito, o corpo fluídico que molda a alma e que é diretamente afetado pelos pensamentos, sentimentos e hábitos da vida terrena. Viu como doenças físicas na Terra frequentemente têm raízes em desequilíbrios perispirituais, e como a cura no plano espiritual envolve a reharmonização dessas energias sutis. Ele participou de equipes que visitavam o umbral, não como sofredor, mas como auxiliar, uma prova de seu imenso progresso. Essas missões eram desafiadoras e perigosas, exigindo preparo, proteção espiritual e muita coragem. Ver de perto o sofrimento das almas perdidas e poder estender a mão para ajudar foi uma experiência transformadora para André Luiz, reforçando a importância da caridade e do serviço ao próximo. Além do trabalho prático, a vida em nosso lar é marcada pelo estudo contínuo. André Luiz frequenta aulas e palestras no Ministério do Esclarecimento, onde aprende sobre as leis divinas que regem o universo, a estrutura dos diferentes planos espirituais, a evolução dos seres, a ciência do perispírito, a importância do pensamento e da vontade. Ele descobre que o conhecimento espiritual não é estático.
há sempre mais a aprender e a compreender. Os espíritos mais evoluídos atuam como mentores e professores, guiando os menos experientes. Esse ambiente de estudo constante reforça a ideia de que a evolução espiritual é um processo contínuo que não termina com a morte do corpo físico. A mente e o conhecimento são ferramentas essenciais para o progresso. Um aspecto particularmente tocante e instrutivo da vida em nosso lar é a comunicação com a Terra. André Luiz, assim como outros habitantes da colônia, mantém laços com seus entes queridos encarnados. Ele aprende que o amor e a responsabilidade transcendem a barreira da morte. É possível enviar mensagens de conforto, inspiração e auxílio aos familiares na Terra, através de pensamentos elevados, orações e a atuação de espíritos mensageiros. No entanto, essa comunicação não é unilateral nem automática. Depende muito da sintonia vibratória. Os encarnados precisam estar em um estado mental e emocional receptivo, cultivando bons pensamentos e sentimentos, para que a mensagem espiritual possa chegar. Da mesma forma, os espíritos em nosso lar precisam manter sua vibração elevada e ter permissão e condições para se aproximar da esfera terrestre. André Luiz vivencia a dor da saudade e a alegria de poder, eventualmente, auxiliar sua família na Terra, compreendendo que o verdadeiro laço que une as almas é o amor e o bem que se deseja e se pratica. Ele também aprende sobre a complexa engenharia espiritual por trás da reencarnação. Embora o livro Nosso Lar não se aprofunde nos detalhes do planejamento reencarnatório, André Luiz observa espíritos se preparando para retornar à Terra, alguns em missões específicas, outros para resgatar débitos ou continuar seu aprendizado. Ele percebe que a reencarnação é uma oportunidade bendita de crescimento e reparação. Uma etapa planejada, ou permitida, pelas leis divinas para o progresso individual e coletivo. Nosso lar serve para muitos como uma estação de preparo entre uma encarnação e outra. Um lugar para curar feridas, aprender lições e se fortalecer para o próximo ciclo. A vida em nosso lar, conforme relatada por André Luiz, desmistifica muitas visões ingênuas sobre o plano espiritual. Não é um lugar de beatitude eterna onde todos descansam em paz. É um lugar de trabalho árduo, estudo contínuo, desafios e oportunidades. É uma sociedade organizada que reflete as leis de causa e efeito, afinidade vibratória e merecimento. Os espíritos progridem através do serviço desinteressado, do aprendizado constante, da superação de suas próprias imperfeições e da busca pela elevação moral. A colônia é sustentada pela energia vital dos seus habitantes, gerada pelo trabalho e pelos pensamentos e sentimentos elevados. As lições que André Luiz extrai de sua experiência em nosso lar são profundas e transformadoras. Ele aprende que a vida é uma continuidade, que somos responsáveis por tudo o que pensamos, sentimos e fazemos, pois essas ações moldam nosso estado perispiritual e determinam a realidade que vivenciaremos após a morte física. Aprende que o trabalho é uma bênção e um caminho para o progresso. Que o estudo é fundamental para a compreensão das leis universais. Que o serviço ao próximo é a expressão máxima do amor e a forma mais eficaz de evoluir. Que a família e os laços de afeto persistem, mas se fortalecem com a sintonia espiritual e o bem praticado. E, talvez o mais importante, aprende que a misericórdia divina está sempre disponível para aqueles que se arrependem sinceramente e buscam mudar, como ele mesmo experimentou ao ser resgatado do umbral. A saga de André Luiz em nosso lar é um convite à autorreflexão. Ela nos mostra que a preparação para a vida espiritual começa, agora, na vida terrena. Nossos hábitos, nossos pensamentos, nossas emoções, a forma como tratamos os outros, a dedicação ao trabalho e ao aprendizado, tudo isso está construindo o nosso lar interior que levaremos conosco. A colônia Nosso Lar, descrita nos livros, é um modelo, um exemplo de como uma comunidade espiritual pode ser organizada e funcional. Mas o verdadeiro nosso lar é o estado de nossa própria consciência, o resultado das escolhas que fazemos a cada dia. O relato de André Luiz não é apenas uma descrição fascinante do pós-vida, é um manual prático para viver bem a vida terrena, com propósito, responsabilidade e amor, preparando-nos para a próxima etapa da jornada evolutiva. Ele nos inspira a buscar o autoconhecimento, a corrigir nossas falhas, a servir ao próximo e a cultivar a fé e a esperança em um futuro de luz.
A experiência de André Luiz em nosso lar foi apenas o começo de uma vasta série de revelações sobre a vida espiritual. Nos livros seguintes, ele explora outras colônias, diferentes esferas de vida, aprofunda-se no estudo do perispírito, da mediunidade, da reencarnação e de missões complexas na Terra. Mas o livro Nosso Lar permanece como a porta de entrada fundamental, o relato chocante e esperançoso que abriu os olhos de milhões de pessoas para a realidade da vida após a morte e a importância de viver de forma consciente e responsável aqui e agora. Concluímos assim nossa jornada pelas primeiras e mais impactantes revelações de André Luiz. Desde o choque da desencarnação e a passagem sombria pelo umbral, até a recuperação, o aprendizado e o trabalho na vibrante colônia. Nosso lar, sua história é um testemunho poderoso da continuidade da vida e das leis que regem o universo espiritual. É um chamado para despertar, para refletir sobre nossas escolhas e para começar, hoje, a construir o futuro de luz que desejamos. E essa jornada de descobertas não precisa parar aqui. As obras de André Luiz são um convite constante à exploração e ao aprendizado. Se você se sentiu tocado ou intrigado por essa história, há um universo de conhecimento esperando por você. O que você achou da jornada de André Luiz? As revelações sobre nosso lar mudaram sua perspectiva sobre a vida e a morte? Deixe seus comentários aqui embaixo. Quero muito saber sua opinião e suas reflexões. O engajamento de vocês é o combustível para continuarmos explorando esses temas tão profundos. Se você gostou deste vídeo e da parte 1, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a mostrar nosso conteúdo para mais pessoas que podem se beneficiar dessas informações. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que possam estar buscando respostas sobre a vida espiritual. E se você ainda não é inscrito, o que está esperando? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, onde podemos continuar explorando outros aspectos fascinantes da espiritualidade. Talvez até mergulhando em outros livros da série André Luiz. Muito obrigado por terem me acompanhado nesta jornada. Lembrem-se, a vida continua, e o aprendizado também. Sigamos em frente, buscando sempre a luz e o bem. Um grande abraço e até a próxima.